E aí, minha gente? Hoje é quinta-feira, são 11 horas da manhã, já dei 2 aulas, já corrigi dever de casa, enfim. Tô fazendo uma horinha por hora do almoço. E eu trouxe o Kindle pra ler aqui. Eu comentei com vocês, né? Eu tô lendo Suicidas, do Rafael Montes. E tá muito massa, assim. Eu tô agora em 47% do livro. Tipo, já li muita coisa do livro, ainda tô em 47%. Eu não sabia que esse livro era tão grande, assim, porque você lê e não tá nem na metade do livro ainda. Pra quem não sabe, Suicidas conta a história de um grupo de 9 amigos que, inspirado numa história que aconteceu nos Estados Unidos, decide cometer suicídio através daquele jogo da roleta russa. E aí o livro todo se divide em 3 tipos de narrativa. Uma delas é tipo um diário que um dos meninos, chamado Alessandro, que é o personagem principal da história, porque ele que escreve, né, esses diários e o livro, que eu vou falar dele mais adiante, são os diários do Alessandro. Então a gente descobre aos poucos como ele vai conhecendo cada personagem, como que esses 9 jovens se relacionavam entre si, etc. E o Rafael Montes, ele consegue criar um grupo bem heterogêneo, assim, bem diverso. Tem um menino com síndrome de Down, tem uma menina gorda, tem uma ruiva gostosona, tem o nerd, tem o burguesinho, filho de papai e mamãe que tem tudo na vida, tem o menino depressivo, tem a menina que é mais masculinizada. Enfim, é um grupo muito diverso. Eles todos se conhecem tipo da escola ou em algumas situações assim do tipo, e eles decidem cometer suicídio em grupo. Depois a gente tem alguns capítulos intercalados que são uma reunião da delegada Diana com a mãe desses jovens, as mães desses jovens. E esse foi um ponto que muitas pessoas que leram o livro acharam meio inverossímil, assim, como que um ano depois de suicídio em grupo dos seus filhos, você chama as mães pra narrar detalhadamente o que aconteceu com cada um, meio bizarro, assim. Óbvio que eu imagino que o Rafael tenha um grande desfecho pra isso, um grande motivo pra isso. Como eu falei, ainda tô chegando na metade do livro, então tem muita coisa que eu também não sei, né? A gente vai ter que descobrir junto. Mas essa delegada tá narrando para as mães um livro do Alessandro também. Ele foi narrando, foi escrevendo em forma de livro tudo que estava acontecendo no dia desse suicídio em grupo. Então, desde eles comprando, eles fizeram estoque de muita droga, de muita bebida, e eles compraram arma, compraram balas. Então a polícia também quer saber como que eles compraram isso. Tem algumas coisas que não estão escritas no diário do Alessandro, então eles queriam que as mães esclarecessem algumas coisas. Ele dá a entender, a delegada, na verdade, dá a entender da sugestão de que talvez algumas mães soubessem de mais coisa do que elas tinham dito no depoimento inicial, um ano antes. E parece que eles não cometeram só suicídio, os corpos foram encontrados de uma maneira sinistra e escatológica que a gente ainda não descobriu nessa altura da história que eu tô. Eram 9 pessoas e só 8 balas na arma. Então a última pessoa poderia escolher se matar de alguma outra forma junto com o grupo ou viver, só que eles se livraram da chave, eles se trancaram no porão e se livraram da chave. Então, assim, é uma história que tem essas 3 narrativas, né? O diário do Alessandro, o livro que ele foi escrevendo enquanto as coisas estavam acontecendo, ele deixou póstumamente, e a narrativa da delegada com as mães tentando entender o que aconteceu. E ela já diz pra gente que o Alessandro não foi o último a morrer. Então, após a morte dele, há outras mortes e tal, e como tudo aconteceu até que os corpos foram encontrados, então tem esse quadro em branco que eles têm que tentar descobrir o que aconteceu, o que pode ter acontecido. E aí a gente vê várias histórias que poderia ser de qualquer um, na verdade, né? São problemas comuns da adolescência e da vida dos jovens, né?
Alguns têm 19 anos, não lembro se alguns ainda são menores de idade, eu acho que sim. E a gente vê problemas das famílias que estão destroçadas por diversas maneiras. É um livro muito interessante. Tô gravando voz. Tudo bom, meninas? É um livro muito interessante e eu tô muito afim de saber o que Rafael vai fazer aí com esse desfecho desse livro. E aí, minha gente, hoje é segunda-feira de novo. Eu ainda tô lendo o livro do Rafael Montes. Eu descobri que tem 500 páginas. Mais um calhamaço, cara. Eu tô lendo os 3 calhamaços ao mesmo tempo, né? Por isso que as leituras não andam. O livro tá muito bom, já tá em 70 e poucos %. Nesses últimos 2 dias eu não consegui pegar. Não sei se hoje eu vou conseguir pegar, vou ter que trabalhar na monografia. Mas enfim, o que eu vim contar é que eu vi algumas entrevistas com o Rafael Montes. Eu achei muito incrível as coincidências da vida. Os únicos 2 livros que eu tenho dele é Suicidas e Dias Perfeitos. E eu não sabia que esses, nessa ordem, tinham sido os primeiros livros publicados pelo Rafael. Eu gosto muito de ler, assim, autores em ordem cronológica, porque acho que a gente pode ir vendo o quanto eles ousaram, o quanto eles testaram coisas novas, o quanto eles cresceram enquanto autores. E, cara, esse é o primeiro livro do Rafael Montes, assim, eu imagino como deve ser o último, que eu acho que é Jantar Secreto, não sei. Eu imagino como deva ser, assim, esse menino é muito incrível. Enfim, tô doida pra terminar essa história, pra ver como é que continua, porque, assim, cada capítulo do livro que o Alessandro escreveu enquanto eles estavam se suicidando é um soco no estômago atrás de outro, cara. São escatológicas as cenas mesmo, como eu já falei nesse vlog antes. Tem umas coisas que embrulham o estômago e nessas entrevistas que eu vi ele falou exatamente isso, assim. Muitos editores pediram pra ele tirar várias dessas partes e ele falou que não, que ia fazer parte da história e que ia surpreender as pessoas justamente por ser algo tão inesperado, assim, tão visceralmente narrado. Deixa eu ver aqui. Eu tô em exatamente 70%. Ah, não vai dar pra ver. Eu tô exatamente em 70%, capítulo 29. E tô louca pra terminar, gente. Eu quero terminar essa semana. E aí, minha gente? Eu vim, na verdade, terminar aquele vlog de leitura de Suicidas. Eu acabei já tem, sei lá, uns 4 dias e eu não tive tempo ainda de vir fazer o vídeo pra vocês. Gente, mas que livro! Que livro! O final é absurdamente chocante. É o tipo de livro que você quer indicar pras pessoas. Eu indiquei pra todo mundo que eu conheço. Mas é o tipo de livro que qualquer coisa que você diga pode ser um spoiler, sabe? Pode estragar a experiência de leitura. Eu acho que qualquer coisa que a gente diga sobre o que acontece naquele porão quando os adolescentes estão fazendo a roleta russa pode ser um super spoiler, porque assim, eles são muito surpreendentes, são muito chocantes. Você tá lendo aquele capítulo e você fala, cara, eu não acredito que eu tô lendo isso, eu não acredito que o Rafael escreveu um negócio desse, sabe? É muito chocante, é muito incrível. A qualidade narrativa dele é absurdamente boa, assim. E dá muito medo do Rafael, gente. Dá muito medo do Rafael. Eu comentei com ele lá no Instagram, marquei ele alguns posts. Falei, Rafael, eu tô com medo de você. Eu vi vários booktubers falando a mesma coisa. O título do vídeo é Eu Tenho Medo de Rafael Montes. Cara, que livro! Se o primeiro livro desse menino tá assim, eu imagino o resto, né? É muito, muito incrível. Se eu pudesse indicar um livro, com certeza seria esse. Ele é um pouco gordinho, acho que tem mais de 300 páginas, não lembro. Eu li no Kindle, né, então a diagramação é diferente. É um livro muito grossinho, mas é um livro muito, 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 muito bom. E, cara, se você tá procurando um livro que te surpreenda o tempo todo, que não seja mais do mesmo, se você gosta de literatura policial, se você tá a fim de conhecer jovens escritores contemporâneos nacionais, você precisa ler Rafael Montes, assim. E eu acho que qualquer livro do Rafael que você pegar, tá valendo, assim. O primeiro dele foi Suicidas, depois é Dias Perfeitos, que eu tenho no Kindle, daqui a alguns meses eu vou ler. Depois ele escreveu Vilarejo, que é uma série de contos, que se interligam, claro, e Jantar Secreto, que eu acho que tem a ver com canibalismo gourmet. Gente, eu não sei o que dizer sobre Rafael, eu não sei o que pensar sobre Rafael Montes. Eu achei que alguns dias depois de eu terminar o livro,
Eu poderia dar uma opinião mais eloquente, assim, mas ele evoca sentimentos na gente, né? E sentimentos a gente não consegue explicar às vezes, sabe? Eu sei que é um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. É uma estrutura narrativa que eu não me lembro de ter visto. Todos os capítulos do porão, onde eles fazem a roleta russa, são cliffhangers. Você termina e você fala, gente, eu preciso saber o que acontece. Só que o capítulo seguinte não é sobre o porão. É onde as mães estão com a delegada fazendo a entrevista e tal, e lendo, né, o diário dele. Depois intercala com um diário sobre como ele conheceu cada um, então... E cada capítulo faz você querer ler mais, sabe? Então eu falava, vou ler um capítulozinho antes de dormir. Quando eu vi, eu tinha lido 5, porque eu não conseguia parar. É muito, muito bom. E fica a dica pra vocês. Se você me acompanha no Facebook, você deve ter visto que eu participei de uma feira de literatura fantástica. Então eles falaram de alguns jogos, mas principalmente de RPG e de livros. Tinha uma mini feirinha literária, tinha alguns estandes com livros. Eu tentei fazer um vlog, só que a câmera ficou tremida, eu fiquei com vergonha de gravar tipo entrevista com os escritores e tal. Mas eu gravei algumas imagenzinhas. E aí eu comprei 2 livros na feira, que foram no mesmo estande da mesma autora, que foi a Ana Lúcia Merege, que foi a moça que deu essa palestra, que vocês viram um pouquinho. Eu comprei Excalibur, Histórias de Reis Magos e Távolas Redondas. Todos os livros são da editora Draco. E, gente, as capas muito lindas. Isso aqui é uma coletânea. A Ana Lúcia foi a organizadora e tem um conto dela aqui também, chamado A Dama da Floresta. São contos envolvendo a temática de Rei Arthur, Excalibur, etc. E na verdade, cada conto tem meio que uma adaptação de Rei Arthur. Tem o Rei Arthur mais moderno, tem, enfim, o Rei Arthur daquela época, tem alguns contos mais femininos. E eu achei muito interessante, porque eu sou apaixonada por Rei Arthur, eu queria procurar mais narrativa sobre ele. E aí ela autografou pra mim, não sei se vai dar pra ver.
Ela deu uma autografada e foi... Ah, eu achei muito lindo. E aí, como eu fui pagar no cartão, ela deu aquela cheirada, né? Ah, então você leva mais um e tal. Só que eu tava namorando esse aqui também, de dragões. Esse era o último que tinha. Ela só tinha levado um porque não é dela, parece. Não tem nenhum conto dela aqui, ela não foi organizadora nem nada. Eu acho que é apenas um livro da editora que ela tava, né, com a qual ela trabalha. Então, ela não autografou porque ela não faz parte desse livro. E é uma coletânea também de contos de dragões, assim como do Rei Arthur. Tinha um tempo muito tempo, na verdade, que eu não lia contos. E contos é muito legal, porque você pode ler umzinho, assim, antes de dormir, enfim. É um livro que você não precisa comer de uma vez, né? Você pode ir lendo aos pouquinhos. E aqui tem uns livros tem uns contos muito legais também, assim. Parece que tem uns contos modernos, tipo dragões no mundo moderno, enfim. Então os dois são livros de contos de alguns dos meus temas favoritos, que é Rei Arthur e toda essa época medieval e dragões. Cada um foi R$40, esse de dragões é bem grossinho. E ela me deu vários marcadores dela, tá vendo? Vai ficar um comigo pra marcar. E eu tô pensando em fazer um sorteio desses marcadores. Na verdade, eu tô pensando em fazer o sorteio de alguns livros. E aí eu mando os marcadores juntos. Eu acho que pode ser legal. Eu vou organizar esse sorteio aí e vou fazer um vídeo pra vocês. Naquela parte onde estava tendo a palestra, tinha uma bancada com milhares de marcadores. E tava todo mundo pegando. E aí eu consegui alguns. Eu postei no meu Instagram já a minha coleção de marcadores. Mas eu posso fazer um vídeo mostrando um por um, porque eu acho marcadores muito interessantes, né? Tem esse dos contos de Biddlebardo, da J.K. Rowling. É bem legal. E aqui atrás aparece Biblioteca de Hogwarts. E aí tem os nomes Ronald Weasley e o Dia da Evolução. Tem Longbottom, tem a Susanna Bones, tem Hermione Granger, Padma Patil, o Ernest Macmillan, tem um que eu não consigo ler o nome, tem outro da Hermione Granger, aí tem Draco Malfoy, tem outro da Hermione Granger. Como se eles tivessem pegado os contos de Biddlebardo na biblioteca, sabe? Muito fofo, muito legal. Tem esse aqui, o boneco de pano, Daniel Cole. Na verdade, eu olhei rápido porque eu achei que fosse boneco de neve, porque é o mesmo design gráfico, né? Sei lá, da Editora Arqueiro. Eu vi rápido, mas eu achei bonitinho também. Eu peguei dois do Magnus Chase porque eu tenho um grande amigo que é muito fã de Magnus Chase e o nome dele também é Magnus. Então eu peguei um pra ele e um pra mim. Peguei um de Animais Fantásticos, muito legal, e aqui tem várias capas de Animais Fantásticos. Peguei um de Outlander, esse aqui é os Tambores do Outono. Eu acho que eu vou dar isso aqui pra mãe de uma amiga minha que adora Outlander. Esse das Mil e Uma Noites, que foi, acho que foi um dos livros que foi um mês no Turista Literário, não foi algo do tipo. Foi uma caixa aí de assinatura que teve as Mil e Uma Noites, eu achei lindo. Tem um da Helena Ferrante, aí para as pessoas que vivem me pedindo para ler Helena Ferrante, calma. Eu vou lê-la no Kindle, mas eu achei esse marcador muito bonitinho, eu trouxe. É do Um Amor Incômodo. Tem Filhos do Éden, que é o livro 2 dessa série do Eduardo Spohr, não sei. E tem um que já tá bem ferradinho aqui, mas eu peguei esse mesmo, que é de Harry Potter and the Cursed Child. Para os interessados, não, eu não li ainda Criança Amaldiçoada e, na verdade, eu não quero ler. Porque pra ler fanfic ruins, a gente tem internet, não é mesmo? Não precisa gastar dinheiro com isso. E todas as pessoas que eu conheço, que leram, que amam Harry Potter, que têm o mesmo gosto que eu, geralmente, né? A gente tem a mesma opinião pra livros, eles acharam bem ruim. E como não é uma narrativa da J.K. Rowling, é muito diferente, eu não fiquei interessada em ler, sabe? Se você já leu A Criança Amaldiçoada, por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou, porque a princípio eu não vou ler, não tenho a menor vontade de ler essa narrativa. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ficar gravando mini vlogs, assim, de leitura e tal. Eu comecei a ler, eu mostrei no Instagram, mas eu não mostrei aqui no vlog, eu acho, sei lá. Eu comecei a ler A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Darkside.
Eu tô gostando muito, assim, eu não tinha me aventurado muito em ficção científica, só naqueles grandes clássicos que vêm do gótico, que é o que eu tenho estudado pra monografia. Então eu li, tipo, Frankenstein, Magic and Monster, esse tipo de, O Grande Deus Pan, esse tipo de narrativa mais clássica que deu origem à ficção científica. Mas isso aqui é uma contemporânea, né? Se eu não me engano, eu não lembro quando esse livro foi lançado, deixa eu ver aqui. Foi lançado em 2014 e é de uma autora mulher. E eu tenho, assim, ficado apaixonada pela história. Esse ano vai lançar a continuação, eu já tô de olho. A Amazon, eu quero fazer um pedido à Amazon. A Amazon tem promoções incríveis, tem livros incríveis. Fica mandando coisa pro meu e-mail. E assim, vocês só aceitam o cartão de crédito, querido. Pobre trabalha com o quê? Com boleto, com carnê. Entendeu? Eu tentei colocar meu cartão de débito lá e eles não aceitaram. Então assim, sinceramente eu fico muito triste, porque eles excluem uma grande parte da população. Assim, tem vários amigos que não compram na Amazon porque não tem cartão de crédito. Eu acho que vocês poderiam aceitar cartão de débito, vocês poderiam colocar um boletinho. Eu sei que depende da Amazon Internacional, mas assim, vamos fazer uma campanha, gente, porque sexta-feira, agora foi sexta-feira 13, a Amazon tava com promoção da Dark Side. Você comprava 4 livros e só pagava 3. E os livros ainda estavam em promoção. Então eu tinha posto no meu carrinho a trilogia aquela Beauty of Darkness, tinha posto os 3 livros, e o pré-lançamento do segundo livro desse aqui, eu já tinha encomendado. E aí a conta não fechou porque meu cartão não é de crédito. Então assim, infelizmente é um tipo de parceria que não dá pra gente fazer porque muitas pessoas ficam de fora desse processo, né? Ela acaba não contemplando todos os leitores. Eu acho isso bem ruim, eu fico muito triste, porque eu queria participar de várias promoções e não me contempla, né? É isso, obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários se você leu Criança Amaldiçoada, se você gosta desse tipo de livro aqui também que eu comprei lá na feira. E eu vou deixar as informações da Ana aqui embaixo, porque ela tem uma trilogia muito legal que ela lançou, que o primeiro é o Castelo das Águias, o segundo é a Ilha dos Ossos e o terceiro é a Fonte Anda. Quando eu fui lá nessa feira, eu tava com uma blusa de Harry Potter. E aí ela já me pegou. Ana gosta de falar, hein? Vou te contar. O nome da trilogia dela é Alter Atelgard, ou algo do tipo. Aqui tem algumas informações sobre a Ana, alguns blogs dela e tal. E eu vou deixar algumas informações aqui embaixo, porque ela me contou que essa trilogia dela é sobre magia e arte. Na verdade, mistura magia e arte. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de fazer malabarismo, você faz malabarismo por muitos anos, você pode desenvolver a habilidade de levitar coisas com o poder da sua mente, sabe? Então, o seu dom artístico se torna magia. Eu achei isso bem legal, assim. E fiquei interessada em ler. Mas eu não comprei porque eu ia querer comprar os 3 livros. Eu não tinha dinheiro pra comprar os 3 livros. Então, eu não comprei nada dessa trilogia. Mas eu já quero encomendar, porque eu achei bem interessante, né? Essa mistura de arte com magia. Então eu vou deixar as informações dela aqui embaixo se vocês quiserem saber mais um pouquinho do trabalho dela. E assim que sair, assim que eu tiver organizado o sorteio pro canal, eu vou fazer um vídeo e eu posto lá na página também pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.